Professor Lênio Streck, bem-vindo. Tudo bem? Opa, bom dia, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Estamos aqui com 800 páginas de lição de casa. Não sei se o amigo já teve oportunidade de fazer a sua lição de casa, eu ainda não, confesso. Total ainda não. E aí, Lênio, como é que queria começar por isso, né? O que você achou do que você leu, do que você ouviu dizer do relatório da PF que foi cujo sigilo caiu ontem? Bom, assim, paradoxalmente, embora o golpe tenha dado errado, se a gente olhar a conjuntura e o que rola nas mídias e nas redes, o golpe deu certo. Por que o golpe deu certo? Porque o golpe está sendo desdenhado, as pessoas na área do direito, isto está sendo desconsiderado. Formamos uma multidão de reacionários nas faculdades de direito. A tentativa de golpe tinha apoio jurídico, tinha núcleo jurídico. Então, estou muito triste, porque assim, o golpe deu errado, mas também deu certo, porque, veja aí, tem uma pesquisa que mostra que isso não atingiu em nada a popularidade do Bolsonaro. Bom, então o golpe fez bem para o Bolsonaro. Então só tem uma saída para isso, diante de tudo que está nesse relatório de 800 páginas. Ou se acaba com a saúva, ou a saúva acaba com a democracia. Quer dizer, ou o sistema de justiça dá um basta nisso, fala sério e coloca todas essas pessoas em longos períodos de prisão, ou o Brasil não ultrapassa 2026, 2027. Sabe? Então, estamos, de fato, numa encruzilhada. Escapamos de um golpe, mas não sei se escapamos tanto assim, porque isso está sendo muito relativizado, sabe? Isso deveria escandalizar mais as pessoas. O que eu quero dizer agora começaram a aparecer já um pouco mais as indignações, né? Veja que, só para recordar aqui, sábado eu publiquei um Twitter reclamando que a Associação de Juízes e do Ministério Público, etc., e a OAB, não tinham ainda publicado suas notas e seus repúdios sobre uma tentativa de golpe que envolvia, inclusive, a morte do presidente e o ministro do Supremo. A repercussão foi bastante grande e 2 dias depois, um dia depois, as notas começaram a surgir, né? Mas foi um pouco assim, se você não provoca, elas não saem. Mas ainda estão devendo, por exemplo, falta mobilização, onde estão os movimentos populares? Gente, os caras quiseram dar um golpe, queriam matar o presidente eleito, um ministro do Supremo, onde estão os movimentos populares, onde estão os sindicatos, onde está o movimento negro, onde estão os povos originários, onde está a UNE. É isso que eu estou cobrando. Gente, dá a impressão que foi só um golpe de Estado, foi só uma tentativa. Olha a frase, foi só uma tentativa de golpe de Estado. É isso que eu quero dizer. Essa é a minha opinião sobre as 850 páginas. Então, normalizando isso, normalizando uma tentativa de assassinato, como, né? E agora, Lênio, a gente tem falado muito aqui dessa história da PGR deixar para o ano que vem, né, a apresentação da denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua avaliação? Isso
deixar para o ano que vem é realmente necessário, tendo em vista que a gente já está no final de novembro, já é final do ano, esse prazo de apresentar em fevereiro seria adequado, o tempo corre contra esse inquérito. Qual é a sua avaliação? Não tem como fazer agora, isso é muito complexo e a PGR, de fato, precisa ter 1 ou 2 meses para fazer isso, né? Esse não é o problema. O problema foi a delação do Cid ter demorado 10, 11 meses, o Cid ter enganado as autoridades, o Cid ter continuado com seus benefícios e não estar preso, o Cid escondeu o mais grave de tudo isso, que foi essa tentativa aí, o planejamento de matar o presidente, porque o Cid enganou as autoridades. Eu disse aqui várias vezes, chamei de delação Sherazade. Viu como eu acertei? A Sherazade, cada noite, inventava uma história para enganar o rei, para não perder a cabeça. O Cid aprendeu, acho que o Cid escutou a primeira vez que eu disse isso, e aí ele incorporou o personagem da Sherazade e enganou todo mundo. Isso fez com que todo o processo atrasasse. Hoje não dá para cobrar da PGR, porque ela quer 2, 3 meses. É o mínimo que precisa para fazer tudo isso. Nessa altura, a PGR não dá para cobrar dela isso, né? A polícia fez um bom trabalho, sabe? Mas passou 2 anos já de tudo isso. Então, é bem complexo. Nós já podíamos estar pacificados. Veja, tem partido político envolvido. Alguém já falou, por exemplo, do envolvimento do PL. Fosse o PT ou o PSOL, eles já tinham pedido que esse partido não se existisse. Não é? Estou dizendo algo que não é? Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas para tratar dessas coisas no Brasil. Entende? Bolsonaro continua dando entrevistas, continua com espaços. Gente, ele faz parte de um movimento que tentou matar o presidente da República. Eles tentaram dar um golpe com morte. E isso é o quê? Isso é... O que você acha disso? Ou, aí, Bolsonaro disse isso, Bolsonaro disse aquilo, Bolsonaro riu porque ganhou de graça uma tapioca ou não sei o quê. Gente, houve uma tentativa de golpe. Alô? Nós estamos fazendo uma comunicação e uma abordagem errada sobre isso. Você tem... Lênio, você defende, então, a prisão preventiva do Bolsonaro? De todos eles. De todos eles? Claro, de todos eles. O que apressaria, inclusive, os trabalhos a serem feitos. A gravidade de tudo que se viu, por favor, a gravidade de tudo isso. Nem o golpe de 64 envolvia a morte do Jango. Agora os caras fazem tudo isso e nós achamos que não sabemos se temos elementos. Poxa, Bolsonaro está dando entrevista dizendo que a polícia está fantasiando, está desdenhando das autoridades. Se é um pobre que roubou galinha, ele está preso. Nós temos 2 pesos e 2 medidas sobre essas coisas. E agora, o próprio relatório, né, na conclusão diz, né, enquanto isso o golpismo continua latente na sociedade, né, o ódio tá... A gente viu um homem-bomba semana passada. Mas essa é a minha frase inicial. Paradoxalmente, o golpe deu certo. Nós estamos com a espada na cabeça. Nós não saímos da tempestade.
Nós corremos o risco ainda. A caserna não está dominada. O diretor da ESG, da Escola Superior de Guerra, ou um dos diretores, aliás, eu nem sei porque teria mais de um diretor, pago com dinheiro público, diz que Lula é um ladrão e a eleição foi uma fraude. Demoraram uma semana para tirar ele. Eu fiz um Twitter chamando a atenção disso. Disse, olha o escândalo, e o cara está solto. O governo Lula 1, o governo Lula 2, o governo Dilma, o governo Lula 3, ninguém se preocupou até agora em fazer uma outra escola superior de guerra, outros cursos. Ninguém chamou, por exemplo, os intelectuais do Brasil que trabalham democracia para trabalhar com as escolas. Gente, vamos falar sério sobre as coisas. Isso é muito sério. Esses caras todos passaram pelas escolas do quartel, dos quartéis, ganhando diárias com dinheiro público e se especializaram em dar golpe. É isso. Nós temos que olhar de frente aqui. Nós temos muitas coisas a fazer. O governo tem que cuidar da segurança pública, porque isso pode derrotá-lo nas urnas. Mas se ele também não cuidar de outras coisas, nós não ultrapassamos ainda essa questão do golpe. E nós estamos vendo agora. Nós achávamos que tínhamos uma informação sobre o 8 de janeiro, certo? Ledo engano. Tinha muito mais. E tem muito mais ainda por vir. Por quê? Os caras tinham um plano de matar. Não é pouca coisa. Olha o linguajar deles. Essa gente toda passou anos ganhando dinheiro público, continuam ganhando. Aliás, ainda não pararam de receber. Então, ou nós tratamos isso com o nome que as coisas têm, ou nós vamos fazer de conta e seremos derrotados logo ali. Será que era hora de um pronunciamento em cadeia nacional do governo se manifestando da gravidade desse relatório que, né, mostra que havia um plano de assassinato, alguma coisa assim? É porque parece que a população ainda não sabe, né? Porque a população só se informa pela rede social. Na rede social não existiu tentativa de golpe. Existem dois mundos, um mundo e o mundo da rede social. No mundo das redes sociais não houve tentativa de golpe, tudo isso é uma fantasia, é criatividade da Polícia Federal, Xandão é um mentiroso e Bolsonaro é um herói. Isso é o mundo das redes sociais. Falta vir pela televisão, pelo local, para ver se as pessoas assistem, ou temos que ter um outro modo de comunicação para comunicar as pessoas que efetivamente aconteceu no mundo real. Alô, o mundo real aconteceu tal coisa. As pessoas ainda não sabem. Lênin, o que o governo poderia fazer objetivamente? Assim, eu fico perguntando, porque uma situação, assim, tem um rito processual, né, vamos dizer, que depende menos, a meu ver, se eu estiver errado, você me corrige, do que o governo faça, mais do que outras instituições venham a fazer. Mas o que o governo, pelo que eu entendi, você está dizendo assim, deveria mudar a estrutura, por exemplo, de formação das Forças Armadas. Claro, urgente. Né? E urgente. O que mais, Lênin? Demitir todos esses generais, passar o rodo. Isso, teria que fazer uma democratização. As Forças Armadas têm que ser as Forças Armadas não politizadas, anti-democracia, anti-esquerda e tal, como são hoje. É isso. Então, tem que consultar, o governo tem que consultar. O problema é que nós temos um parlamento muito ruim também, um parlamento reacionário, e que também não ajuda muito, um péssimo Senado, enfim. Mas
o Poder Executivo tem sua força, né? O presidente da República é o comandante das Forças Armadas e domina a questão da máquina da administração. Então, deveria tomar providências, por exemplo, fazendo uma mudança radical nas escolas de formação, em todas as escolas de formação, em todos os quartéis, em toda a estrutura das Forças Armadas, botar gente com formação democrática, sabe? Isto num plano, né? Por quê? Porque o governo não processa, o governo não é o Ministério Público, o governo não é o Poder Judiciário, o governo não é a Polícia Federal. De algum modo, o governo manda na Polícia Federal via Ministério da Justiça, mas a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho, portanto, não há muito o que cobrar da polícia. O Ministério Público, que é a Procuradoria-Geral da República, independe do governo, e o governo, isso não tem nada a ver, porque há uma independência total. O Brasil é um país, é um país em que mais o Ministério Público tem independência nesse sentido. Então, isso ele não pode fazer nada. Também não pode falar nada com relação ao Poder Judiciário, etc. Também, por exemplo, ao mesmo tempo que nós estamos falando aqui, as rádios continuam falando que essa tentativa de golpe é uma piada. Então, ontem eu vinha da universidade, tarde da noite, e eu vinha zapeando nos rádios, que das 8, 9, 10 da noite, e uma rádio daqui, uma rádio que tem o prefixo 97.5, e tinha um professor, sedizente professor, que eu não me lembro o nome, e então o programa dele é assim, ele recebe o que os ouvintes dizem, então ele diz assim, ele lê assim, o molusco e tá. Aí ele bota a música e diz, esta é a opinião de Dri, tal, e aí na qualquer um, pode ser um fake. Aí, isto. E 99% das mensagens era que o golpe era o golpe das urnas, que as urnas foram fraudadas e essa era o golpe. Gente, as pessoas escutam rádio, essa é a bolha, essa é a notícia que é dada pelas rádios. Essas pessoas todos, assim foi durante a eleição, assim foi durante os acampamentos militares e ninguém foi processado por isso. Então é muito difícil isso. Agora, por outro lado, também o governo tem que cuidar da próxima eleição. Independentemente disso, o governo precisa, para ontem, apresentar sua proposta sobre segurança pública. Urgente. Segurança pública. Todos os dias a segurança tem degradado, tem ido ladeira abaixo e, paradoxalmente, quem se beneficia disso é a extrema-direita. Então, quem mais sofre com a segurança são os pobres. O governo tem que cuidar dos pobres, o governo tem que proteger as pessoas pobres são as mais prejudicadas pela violência, e o governo tem que dizer para as pessoas que elas têm o direito de não serem assaltadas. É uma coisa terrível o que acontece nas grandes cidades, principalmente. Nem estou falando das favelas e comunidades que a polícia nem consegue entrar, porque ali o crime já tomou conta, mas nos outros lugares as pessoas são assaltadas. Aí vem alguém e diz, o crime é uma questão social e etc. Tá, vamos esperar 50 anos para resolver isso, enquanto isso as pessoas continuam sendo assaltadas e votam, sabe em quem? E votam na bancada da bala. Se nós não entendermos isso, espere em 2026 o que vai acontecer. Eu já estou careca de falar isso em todos os canais, todos os dias aqui, eu já falei também, eu insisto nessa questão da segurança, o maior discurso, a maior pauta tem sido a segurança pública, entendeu? As pessoas podem até dizer que não é, mas é o que está acontecendo cotidianamente.
Enfim, é disso que se trata. Lênio, eu queria voltar à denúncia da PGR. Queria perguntar se você acha que o Gonê vai realmente apresentar a denúncia contra os 37 indiciados e se ela deveria ser uma única denúncia para os 37 ou até dividida em núcleos, como tem se falado aí, né? Porque o relatório da PF divide os indiciados em 6 núcleos, né? Um jurídico, militar, ou de desinformação, etc. Ou ainda individual, né? Porque é uma possibilidade. 37 denúncias, né? Muito difícil, 37 denúncias, talvez a estratégia. Isso é tudo uma questão de estudo de estratégia, porque, por exemplo, se você tem 37 réus, você denuncia todos eles juntos se, de algum modo, as condutas elas estão entrelaçadas. Se tem alguém dos 37 que não tem condutas entrelaçadas com os outros todos, esses podem ser separados. Entende? Então, como tudo isso tem períodos diferentes, atitudes diferentes, é até possível que haja um núcleo dos mandantes, os núcleos dos executores, etc. É muito difícil, por isso que 2 meses ou 3 que a PGR pede é realmente necessário. Isso é um trabalho hercúleo, é muito difícil. Veja, um relatório de 800 e não só isso, tem outras provas, vai chegar mais provas ainda, sabe por quê? Porque os telefones celulares desse general, o Mário e todos esses caras, eles ainda não foram periciados, tudo isso ainda vai... O Mário, esse já depôs? Não, né? O Bolsonaro, por que até agora não teve o sigilo telefônico telemático quebrado? Exatamente. O Braga Neto. Vai ter ainda? Por quê? Porque esse é o problema do Brasil. A gente tem medo de bulir com os militares, por isso que nós não ultrapassamos isso. Nós ainda não estamos em democracia. Nós continuamos sendo governados pelos mortos. Os vivos são governados pelos mortos. Os mortos aqui são o fantasma dos golpes militares, quase levamos um de novo agora. Isso tudo é um espectro, isso faz com que, consciente ou inconscientemente, na hora em que o Ministério Público vai pedir uma quebra de sigilo, alguma coisa, ele esquece o Braga Neto, por exemplo. Não bota ele, não bota o próprio Bolsonaro. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Isso faz parte da nossa formação. O Brasil é um país que ainda tem que sentar no divã para se interpretar realmente. É uma coisa muito... O Brasil é um país complexo demais. Né? Muito bem. Dri, tem superchats aí? Tem superchat. A Ana Gondim diz: as pessoas não ligam para golpe nem para assassinato se acharem que isso vai livrar o país dos corruptos. As pessoas não entendem que a ditadura ia ser ruim para elas. Não têm noção do que isso significaria nas suas vidas. Como resolver? É uma pergunta da Ana Godin, Lênin, só fazendo aí um acréscimo. Ontem eu estudava com o Luca Rovai aqui os atos institucionais, né? E me surpreendeu que o historiador que escreveu ali a apostila, o livro do Luca, ele disse que os atos institucionais tinham como justificativa defender o país da corrupção. Uhum. Eu sempre achei que fosse defender o país dos comunistas, né? Que eles usavam principalmente esse argumento como um argumento para poder continuar endurecendo a ditadura. Cada ato endurecia um pouco mais, principalmente o ato número 5, o ato número 13 e tal.
Mas, pelo jeito, imagino que esse historiador, por algum motivo, ele escreveu ali a questão da corrupção, né? Você que tem aí uns 2 anos a mais que eu, você tem isso na memória, mas por ter vivido ou não, Lênio? Não, primeiro, os atos institucionais, eles diziam que a revolução justifica-se por a ditadura, enfim, eles se chamavam de revolução, que ela se justifica por si mesma, né? Porque, afinal, se ela chegou ao poder, ela se auto-justifica. E ela chega ao poder com 2 razões. Uma, para combater a subversão, o perigo comunista, isso consta no ato número 1 e tal. E também a questão da lei da ordem, da questão da corrupção, de algum modo também. Então, em todos eles tem um conjunto de justificativas, embora os atos eles vão se justificando neles mesmos, né? O primeiro é o grande ato em que vai dizer que a revolução se justifica por si mesma, né? Claro, por isso que não existe crime de golpe de Estado, né? Existe só de tentativa de golpe de Estado, porque um golpe de Estado sempre se auto-justifica porque ele é um golpe de Estado. Se ele dá certo, ele não precisa explicar por quê. Agora, então, feita a primeira explicação, a primeira justificativa, o ato número 2 já se justifica pelo ato número 1, o 3 pelo 2 e tal. O quinto é um ato um pouco já diferente, porque ele faz uma coisa que os outros não tinham feito. Ele cria uma espécie assim de autopoiese, isto é, ele diz que os atos decorrentes deste ato são insuscetíveis de apreciação pelo judiciário. Ou seja, o AI-5 foi um superato. Por quê? Porque os outros não impediam que você reclamasse de algo que foi feito em nome do ato 1, 2, 3 ou 4. O 5 diz, este ato aqui é um ato que proíbe que você reclame do próprio ato. Então, ele fecha o círculo, ele é autossuficiente. Então, ele é o mais forte de todos, entende? E, em nome dele, por exemplo, depois o Geisel fecha o parlamento, que ele simplesmente diz, em nome do AI-5, com base no AI-5, eu fecho o parlamento, 77, lança o pacote de abril, cancela as eleições, enfim. Isso, né, o Brasil se acostumou a viver na obscuridade, por isso que hoje é tão fácil você trazer os fantasmas. Quando eu digo que os vivos estão sendo governados cada vez mais pelos mortos, o que eu quero dizer é que tudo isso que nós estamos falando são espectros, são fantasmas, são correntes que se arrastam pelos castelos brasileiros, que vão influenciando as pessoas. Por isso que, com tudo isso que aconteceu, que nós sabemos tudo, o Bolsonaro continua com um alto índice de popularidade. Por quê? Porque o Bolsonaro representa o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-5. O Bolsonaro representa isto que está na raiz do autoritarismo brasileiro. O Bolsonaro, no fundo, representa, você sabe com quem está falando? O Bolsonaro, no fundo, representa o autoritarismo da sociedade brasileira, as injustiças, a normalização das injustiças, entende? O Bolsonaro justifica, no fundo, os penduricalhos, tudo isso, né? Representa, por isso que as pessoas facilmente aderem ao discurso bolsonarista, né? Que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Muito bem. Não, Muito obrigado. É isso, meus amigos. Doutor Lênio Streck, nosso amigo aí, que sempre nos honra com sua visita. Obrigado, Lênio. Muito obrigada, Lênio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos lá.